Olá, meus amigos e amigas. Continuando aqui o estudo sobre os milagres do Evangelho, capítulo 15 do livro A Gênese. E hoje vamos estudar aqui o tópico Jesus caminha sobre as águas, que é mais um dos milagres atribuídos. E como a gente sabe, a revelação espírita, a doutrina espírita veio trazer raciocínio sobre todas essas coisas, porque nós acreditamos que tudo aconteceu dentro das leis naturais, desconhecidas, em que até hoje a gente não sabe como manipular os fluidos, como saber fazer que a natureza nos proporcione coisas que hoje a ciência faz alguma coisa, mas naquela época não. A ciência também manipula a natureza, só que através dos laboratórios, das transformações, né? Quando os cientistas constroem motores, constroem tecnologias, quando constroem um aparelho de celular desse hoje, um smartphone desse, é o homem, através da ciência, manipulando as forças e as possibilidades da natureza. Jesus fazia isso com os fluidos, com o fluido universal. Jesus fazia isso com o perispírito dele, com o nosso perispírito. Quando ele curava alguém, ele estava interferindo no perispírito da pessoa, que nada mais é de que fluido universal adaptado para o planeta Terra, ligado ao corpo carnal. Então, tudo sempre dentro das leis naturais, como a gente está vendo. E hoje estamos no capítulo 15, item 41. Vamos ler a primeira parte do Evangelho, citada no Evangelho, e depois os comentários. Logo, fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para outra margem antes dele, que ficava a despedir do povo. Jesus mandou que os apóstolos fossem na frente, na barca, ficou se despedindo do povo. Depois de ter despedido, subiu a um monte para orar e, tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Entrementes, quer dizer, nesse meio tempo, a barca era fortemente açoitada pelas ondas em meio do mar, por ser contrário ao vento. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar, enquanto os apóstolos estavam atravessando para o outro lado da margem. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Quando ele fala aqui turbaram-se, quer dizer perturbaram-se. Ficaram realmente assustados, com medo. E Jesus falou: fiquem tranquilos, sou eu. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Então Pedro quis também andar sobre as águas e depois da ordem de Jesus, ele teve fé. Jesus falou: vem, e ele começou a andar sobre as águas. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo. E como começasse a submergir, quer dizer, começou a afundar, está aí para a gente ilustrar. Quando ele começou a afundar, ele clamou: Senhor, salve-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Então, Mateus
capítulo 14, 22 a 33. Vamos agora aos comentários. Este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos. Capítulo 14, item 43, que nós já estudamos na manipulação dos fluidos, do fluido universal. Já tem essa explicação lá nesses vídeos. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sob a ação das leis da natureza. Pode operar-se de duas maneiras. Então, Kardec aqui vai colocar duas hipóteses sobre esse fato ter acontecido. Jesus, embora tivesse vivo, pôde aparecer sobre a água, com uma forma tangível, estando alhures o seu corpo. Então, uma das hipóteses é essa aqui. Jesus se manifestou com seu perispírito, mesmo estando vivo, e a gente sabe que é possível um encarnado se manifestar numa mediúnica, e de forma até tangível. É a hipótese mais provável, segundo Kardec. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis. E ele cita novamente os estudos lá do capítulo 14, itens 35 a 37. Esses itens pegaram alguns vídeos, porque ele era grande, e nós estudamos isso. Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizado a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. A outra possibilidade que ele colocou é que Jesus tenha tirado o peso do próprio corpo. Como aconteceu com as mesas girantes, como acontece quando os espíritos movimentam o objeto. E no meu raciocínio, eu acho essa segunda hipótese mais provável. E eu já participei de uma experiência em que eu vi um fato desse acontecer. É como se penetrasse fluido universal nos vazios dos átomos, né? E o corpo da gente é matéria, e ali anulasse o peso do corpo. Anulasse o peso do corpo. Isso está explicado lá no livro dos médiuns, na parte que fala sobre movimentação de objetos. Eu acredito que tenha isso, Jesus tenha anulado o peso do corpo e ficou como que levitando ao andar sobre as águas. Um abraço, que Jesus abençoe nossos lares e nossas famílias.